olha, tem que respeitar Santo André. Meu Deus do céu, eu tenho uma palavra de Jesus para você. E eu vou te falar uma coisa, disse para eles aqui antes da nossa gravação começar: se você veio para essa mensagem por causa do título, o que é muito provável, que é ter a certeza de Deus, se é Deus que está falando com você e que não é a voz da sua cabeça, eu quero dizer que você é muito inteligente. Não, senhor, obrigado. Você é muito inteligente. Sabe por quê? Porque quem deseja a vontade de Deus não erra. Quem se move pela palavra de Deus não erra. Só que eu preciso tirar uma mentira que te contaram muitas vezes. Disseram para nós que se é vontade de Deus é leve, nada dá errado, que tudo dá certo quando é vontade de Deus. Mas eu preciso dizer para você que não, que às vezes na vontade de Deus há guerra, que na vontade de Deus há tentativas. Tentativa 1, tentativa 2, tentativa 3. E isso não é porque a vontade de Deus não é para você, não. É só porque o seu processo ainda está acontecendo. E eu quero declarar que você não vai desistir porque não deu certo na primeira vez. Você não vai parar porque aparentemente não é a vontade de Deus, porque está tirando até a noite de sono. Mas eu quero dizer para você que se você tem a certeza que Deus está falando com você, vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, até que uma hora o caminho vai se abrir completamente e você vai passar por ele. A vida com Deus não é daqueles que desistem no primeiro mar que se fecha. Amém? Eu só quero te pedir um favor muito importante. Agora, é rápido de fazer. Curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Assiste até o final, comenta, compartilha. E o comentário dessa mensagem é: eu vou fazer novamente. Melhor, deixa eu pensar, peraí, dá para fazer algo melhor. Se der errado e for de Deus, eu tento de novo. Boa, se der errado, mas for de Deus, eu tento de novo. Amém? Comenta, compartilha, se inscreve no canal. Isso é rapidão. Às vezes você não é inscrito ainda e assiste toda a segunda mensagem. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda, toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui. Por último, nossa associação evangelística. Meu convite para você: seja parte do que Jesus está fazendo. Alguns dias atrás falava com um amigo meu e ele dizia para mim: olha, eu queria há muito tempo alguma coisa que glorificasse o nome do Senhor, que abençoasse as pessoas, para ser parte, mas não confiava. Então agora eu achei. Eu queria que você soubesse que aqui são milhares de pessoas abençoadas, vidas alcançadas, discipuladas e tanta coisa acontecendo. E para você ver, é só entrar no Instagram da AE Dave Leonardo, ou seja um doador ou um voluntário, e todas as informações estão abaixo. E agora vamos para a mensagem em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo. E eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Eu vou ler o texto bíblico agora, porque para mim isso aqui foi libertador. Porque algumas crenças erradas são formadas ao longo do tempo, não por maldade de quem nos ensinou assim, mas porque algumas histórias não se repetem. Não sei se você tem essa impressão, mas parece que algumas coisas para alguns é tão fácil e às vezes para outros é tão difícil. Não é verdade? Para alguns, você olha, a pessoa foi, aconteceu
Você diz, meu Deus, mas por que é tão fácil? E aí você pensa, não, é porque para ele é vontade de Deus, para mim não é vontade de Deus. Então, eu quero ir para a palavra com você. Em Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 22. Esse texto é Moisés discutindo, reclamando com Deus. E você vai entender o porquê. Diz o texto: e Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que tratastes tão mal a este povo? Por que é que me enviastes? Porque desde que eu fui a Faraó para falar em teu nome, ele fez mal a este povo, e tu também não livraste teu povo. O que eu quero falar para você aqui de uma maneira parafraseada e objetiva é: Moisés está dizendo para Deus: Deus, depois que eu te obedeci, as coisas pioraram. Eu vou falar para você entender com o português mais claro que existe. Deus, depois que eu resolvi entregar minha vida para o Senhor, a minha vida piorou. Deus, depois que eu entreguei minha família, só está dando treta. Deus, depois que eu comecei a querer viver a tua vontade, está dando tudo errado na minha vida. Algumas coisas deveriam avisar a gente primeiro. Por exemplo, quando você aceita a Jesus como seu Salvador, é importante que você saiba que a sua vida vai virar uma loucura, pelo menos no começo. Porque você vai viver uma faxina absurda antes de começar a viver aquilo que Deus tem de fato para você. É como se fosse um processo de mudança que é necessário para que você acesse tudo aquilo que Jesus tem para você, sabe? Então, antes de melhorar, piora. E é importante que alguém avise você que isso é a vida como ela é. O problema é que nós, quando recebemos a palavra sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, a gente romantiza tudo. A gente coloca flores aonde não é para ter flores. A gente acha que então tudo vai dar certo. Então a gente acredita que a nossa vida basicamente vai se tornar foram felizes para sempre, e todas as coisas acontecerão da maneira mais fácil. É como se a gente tivesse um facilitador em todas as áreas. Mas eu preciso te dizer que não é assim. E isso dar certo não é sinônimo que Deus está com você. Aliás, isso é a primeira coisa que a maturidade na fé exige de nós. Entender que nem tudo aquilo que brilha é ouro, nem tudo aquilo que reluz é de fato valioso, sabe? Às vezes as nossas maiores crises estão nas melhores ofertas. E eu parto de um lugar onde vivi um trauma familiar, que é ouvir do meu pai aos 16 anos que toda a dor e sofrimento que nós vivemos na nossa vida foi porque ele tomou uma decisão fora da vontade de Deus. Então, desde que me entendo por gente, desde quando comecei a tomar as decisões, então eu oro para tudo, eu peço a Deus tudo. Só que eu também aprendi que mesmo quando tenho a certeza que Deus é comigo, nem sempre vai dar certo da maneira que eu gostaria que desse. A promessa ela é incrível, mas o deslocamento da promessa às vezes é tortuoso. A promessa de Deus é extraordinária, mas às vezes o processo que nos leva para esse lugar é humilhante, ele é cansativo, ele é pesado, mas é parte daquilo que a gente vai viver. E quando a gente encontra essa realidade de Moisés falando com Deus, você vê que a crise dele não é com o Faraó que obstrui a passagem, que diz que vai liberar e não libera, que ao invés de liberar, pelo contrário, multiplica o sofrimento do povo e coloca em trabalho dobrado. Imagina, esse homem, Moisés, recebeu um chamado, e o chamado dele não é convencional, o chamado dele é uma palavra liberada sobre aquele povo há muitos anos atrás. 400 anos antes, havia uma expectativa de um libertador que se levantaria, de um homem que Deus colocaria para libertar aquela nação escravizada pelo Egito. E esse homem é Moisés, um fugitivo, um homem com problemas de dicção, um homem que havia um histórico pesado sobre ele. E aí Deus aparece para ele na sarça, e aquele momento é incrível, extraordinário imaginar que Deus estava na sarça falando com um homem como Moisés. Então tudo é brilhante, tudo é incrível, tudo é extraordinário. E aí a sarça pega
fogo, o cajado vira serpente, a serpente vira cajado, a mão fica leprosa, a mão fica curada. E tudo isso era Deus dizendo: olha, Moisés, eu estou com você, você vai ser o libertador do povo, você vai fazer os sinais e o povo saberá que eu sou na sua vida. Então vá até Faraó. Então tudo é incrível, tudo é extraordinário, tudo é maravilhoso, até ele chegar em Faraó. E Faraó diz o quê? Não vou libertar. 10 pragas depois, entende? O momento que Moisés entrou na sala de Faraó, a vida do povo piorou. Não é loucura imaginar? Imagina o seguinte: Daniel, ele é um garoto de Deus, e no dia que ele resolveu obedecer de maneira poderosa, na verdade ele já obedecia, mas agora de maneira pública, ele foi perseguido. José recebeu uma mensagem incrível do Senhor, um sonho, aonde ele seria governador. Dias depois estava preso no cárcere. Já parou para pensar que as grandes histórias da Bíblia carregam em si suas dores que para nós não são pertinentes, porque a gente olha para o final e não quer acessar o meio das coisas? Sabe por que a nossa vida às vezes não vai? É porque a gente quer o final, mas não quer o meio para tanto. Ou a gente espiritualiza aquilo que não deveria espiritualizar. A gente está tão acostumado a colocar a culpa em Satanás que parou de pegar caminhos corretos, porque está dizendo que ali não é o lugar. Então é muito mais fácil a nossa vida. Se dá errado, não, Deus não quer, e a gente para. Não deu certo na primeira, a gente diz: não, Deus não quer, a gente volta. Sabe, eu queria muito que você entendesse isso, porque tem muita gente que aborta planos de Deus porque acreditam ser da cabeça, porque na primeira tentativa já não deu certo. Você romantizou demais. Então você imaginou que não, vai dar tudo certo, vai ser leve, vai ser mil maravilhas. E aí você se deparou com a realidade, cheio de inimigos, cheio de pessoas que não querem que você chegue aonde Deus falou que você vai chegar. Acusações, calúnias, perseguições, pessoas más, caminhos fechados, portas trancadas. Mas lembre-se, portas trancadas que o homem trancou, você vai abrir porque Deus está na sua frente. Só um amém, eu vou falar de novo. Se alguém fechar uma porta no seu caminho e Deus estiver com você, essa porta será arrombada, será destruída. Portas que homens fecham, Deus abre. Agora, portas que Deus fecha, homem nenhum consegue abrir. Então entenda, se não deu certo na primeira vez, mas Deus está com você e a palavra permanece, bata de novo. Tente outra vez, vá novamente, não desista. Essa é a questão. Eu confesso para você que aconselhei errado durante muito tempo. Eu tinha uma falsa realidade criada dentro de mim, de acreditar que algumas coisas são para todos. Não, tem gente que para viver a gestação de um filho teve 6 inseminações artificiais, teve 4 perdas até nascer a criança. E aí você olha para aquela pessoa e diz: não era da vontade de Deus. Não era, mas cada um tem um processo, não tem como explicar. Teve um que nasceu rico, comprou a casa que queria, comprou o carro que queria. E aí você tem uma palavra sobre governo, você tem uma palavra sobre prosperidade. Você nasceu na casa errada. Você nasceu no lugar onde tudo dividia, aonde o pão que você comia era dividido com 8 irmãos. Então para você essa palavra não parece verdade, e aí você não aceita porque diz que não combina com a sua realidade. Aí ou você tenta uma vez e não dá certo, você tenta outra vez e para. O maior inimigo daqueles que querem viver a vontade de Deus é a falta de constância e a coragem para crer contra o impossível. Se você tem constância e você crê contra o impossível, o não é não para você. Se um homem deu não, para você não é não. Se alguém disse que é impossível, para você não é impossível, porque o Deus que você tem dentro de você e a palavra que você carrega te apontou para o lugar que você já sabe que vai chegar. Então não importa o obstáculo, você continua. Não importa o tamanho da pedra, você passa por cima. Não importa o tamanho da tempestade, Jesus acalma. Não importa o tamanho do inimigo, Deus derruba. Você permanece, você só não desiste. O primeiro obstáculo não fará você parar, o segundo obstáculo não fará você desistir. Eu estou liberando uma palavra sobre você, não sei se você está recebendo. Eu vou falar de novo. Os obstáculos não farão você desistir da palavra que Deus tem para você. O fato de
de que deu errado uma vez não significa que vai dar errado novamente. Ei, se Deus está com você, os obstáculos não te paralisam, os nãos não fecham as portas, os caminhos quebrados não obstruem a sua passagem, porque se Deus está com você, não há homem que consiga parar, não há pedra que consiga interromper o seu caminho. Então entenda, o fato de Deus estar com você não significa que as guerras não haverão, mas que todas elas serão vencidas em nome de Jesus. E eu vou falar para você, a maior loucura do ser humano é achar que agora, na nossa vez, vai ser fácil. Não, na minha vez vai ser de boa. Mentira para você, lindo. Só tá pior. Só fica mais difícil. Cada dia é mais difícil ser crente. Cada dia é mais difícil amar Jesus publicamente. Cada dia é mais difícil. Não acredite no que estão dizendo. Aí eu vou voltar para Moisés. Moisés vai até o Senhor e diz: Deus, olha, o Senhor viu o que aconteceu? O Senhor falou comigo, eu te obedeci. A palavra é essa: eu te obedeci. Eu te obedeci e as coisas pioraram. Irmão, eu vou falar algo aqui, eu não vou nem falar, eu vou ler na Bíblia, e você tem que prometer que você vai dar um glória a Deus sinistro. Sério, isso aqui, irmão, eu vou falar, eu queria ter lido antes, eu queria ter lido numa estação da minha vida que eu estava vivendo uns B.O. tão grande, mas tão grande, que eu queria ter lido isso daqui, porque era a minha oração: Deus, eu te obedeci e piorou. Eu fiz o que o Senhor mandou e perdi o meu trabalho. Eu fiz o que o Senhor mandou e eu só tive perda até agora. Eu não ganhei nada, eu só estou tendo prejuízo. Olha o que eu fiz, eu te obedeci e a vida parece que descambou. Posso ler? Moisés bonitinho está falando isso para Deus. Aí Deus fala para ele, capítulo de número 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora, expectativa. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó. Não, foi fraco. Ô Moisés, você está vendo o teu lado, agora você vai ver o que eu estou vendo. Você vai ver agora o que eu sei fazer de melhor. Confia em mim, Moisés. Vou ler de novo, tá? Ei, então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da terra. E Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aleluia! Não, irmão. Ele está dizendo: ei, Moisés, eu sou o Senhor, Moisés. Faraó prejudicou, mas eu vou fazer acontecer. Fecha um caminho, eu abro outro 100. Tranca uma porta, eu abro 1000 portas. Quebra uma ponte, eu construo outra. Deus não é paralisado pela maldade humana. Deus não pode ser paralisado pelos seus inimigos. Deus não pode ser paralisado por nada. Se Deus falou que fará, Ele vai fazer através de você, apesar de você. Você só precisa confiar nele e descansar. Pode ter parecido que piorou, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo os seus decretos. Vou continuar. Meu Deus. Eu empolguei. Agora vai. Continua. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não fui conhecido a eles.
E também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com o braço estendido. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira da terra dos egípcios. E eu vos trarei para a terra, a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei por herança. De novo ele diz: eu sou o Senhor. Deus está chamando você para tentar de novo. Deus está chamando você para crer contra o impossível. Deus está querendo que você lembre que a palavra dele ainda está de pé, que por mais que homens disseram não para você, o sim dele ainda está de pé, que por mais que tentaram fechar os teus caminhos, ele fará um caminho para você passar. Por mais que todos dizem, por mais que a sua fé e talvez a sua realidade de agora desmonta toda a palavra que recebeu, a palavra para você é: tente de novo. Não desista da palavra que ele liberou sobre você. Piorou depois que você obedeceu. Ficou mais difícil de crer depois que agora você sabe o que ele tem, porque o que ele tem é tão maior do que você imaginava, de tão grande perto daquilo que te falaram, que eu sei que é difícil. Mas creia e tente de novo. Não desista do caminho porque ficou difícil. Não desista da vontade de Deus porque parece impossível para você. Não, tenta de novo. Bata na mesma porta que Deus já mandou você bater. A cada dia que você acha que perde, é Deus construindo em você um caráter sólido. É Deus fazendo em você e através de você coisas que você não vai nem se reconhecer no espelho daqui a alguns dias. Você vai se tornar a mulher mais forte que nunca viu na sua vida. Você vai se tornar um homem que nunca imaginou que se tornaria. Porque todos aqueles que não desistem, todos aqueles que permanecem no caminho do Senhor, mesmo difícil, mesmo sendo, perseguido, mesmo às vezes tudo dizendo o contrário, aqueles que perseveram vivem exatamente o que o Senhor tem para a sua vida. Eu quero declarar no nome de Jesus que nenhuma voz de um inimigo, não, eu quero declarar no nome de Jesus que por mais que a sua vida, depois que obedeceu ao Senhor, ficou difícil, por mais que depois que você sabe do futuro por causa da palavra que recebeu, parece agora impossível, eu quero declarar que nada disso vai impedir de você viver a vontade de Deus para a sua vida. Você não vai desistir, a porta vai se fechar, mas você não vai desistir, o caminho vai ficar estreito, mas você não vai parar. Pelo contrário, você vai avançar sobre tudo. Você vai conseguir. Ei, é para você essa palavra. Você vai conseguir. Disseram não, mas vai dar certo. Deus não desistiu da palavra que liberou para você. Portanto, você não está liberado para desistir da palavra. Não desista daquilo que ele já declarou. Mas Dave, piorou depois que eu obedeci. Ei, lindo, não importa. Não desista da palavra que ele não desistiu. Você não está liberado para desistir da palavra. Você não está liberado para voltar atrás. Permaneça, persevera, bate de novo, vai em frente de novo, siga em frente, não para, tenta de novo. Deus não desistiu, portanto você não está liberado para desistir. Por mais que o caminho esteja apertado demais, por mais que tudo pareça impossível, se você tem a palavra, você tem tudo.
Pode até parecer que está dando errado, mas eu quero declarar que no nome de Jesus, essa sensação é temporária e todo obstáculo será derrubado, todo inimigo cairá por terra e Deus prevalecerá através de você. Faraó tentou, não conseguiu. Faraó tentou e não conseguiu. Deus mandou 10 pragas, lembra da mão forte? Você não vai deixar o meu filho? Tem certeza? Tem um texto na Bíblia que eu amo que diz: toma cuidado para não ser encontrado lutando contra Deus. Isso é perigoso. Se alguém está lutando contra Deus para prejudicar você, deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Só descansa. Assiste o filme. Bate, que a porta será aberta. Mas deixa Deus fazer. Não coloca a mão aonde você não deve. Não tente justiça com as próprias mãos. Vou te contar uma história e prometo que termina aqui. Uma vez, eu era só um garoto pregando o evangelho. E me lembro que eu gravava DVD na época. Quem lembra da época do DVD que a gente assistia as coisas no DVD, lembra? Eu tinha um DVD de mensagem chamado Medo de Deus. E esse DVD de mensagem era uma parte do sustento da minha família. Me lembro de um dia que eu fui na casa do rapaz que imprimia, né, os DVDs, fazia capa e tal. E ele me falou naquele dia: Dave, você conhece essa igreja? E era uma das maiores igrejas do Brasil. Falei: sim, imagina, cara. Já pensou um dia Deus abrir a porta e eu poder pregar lá? Aí ele falou assim para mim, ó: eu vou te ajudar. Falou: ele é meu amigo, eu vou te ajudar. Fiquei com aquela palavra no meu coração. Imprimi os DVDs com ele, voltava para casa e tal. E aí um dia recebi um convite para pregar naquele lugar. Não foi ele que me fez fazer o convite ou receber o convite. Eu recebi o convite e na semana que estava chegando para ir, me lembro que recebi uma ligação dessa igreja cancelando a minha ida. Aí eu fiquei perplexo, por que cancelaram na semana? E aí liguei para a líder, me lembro, era dia do meu aniversário, 9 de abril. E aí falei para ela: por que cancelou? Ela: Dave, eu não sei se eu falo para você, não sei se eu posso dizer. Falei: por favor, eu estou perplexo, eu não sei o que aconteceu. Ela falou: um pastor aí da tua cidade ligou para o pastor daqui e falou coisas horríveis sobre você. Falei: não entendi. Falou: é. Aí começou a falar as coisas que ele havia falado. Eu fui ficando em pânico no telefone. Falei: meu Deus, como que esse cara inventou isso? Quem que é ele? Aí ela falou: não posso falar, não posso. Falei: não, pelo amor de Deus, fala quem foi. Meu Deus, eu preciso saber quem é. E aí ela disse o nome da pessoa. Sabe quem era? O rapaz que falou para mim que um dia me colocaria lá para pregar o evangelho. É muito louco, né? Porque são fases da vida que a gente diz: vou desistir então. Quando você começa a acreditar que homens são responsáveis para que você chegue no lugar que Deus deseja, você será frustrado. Agora, quando você entende que Deus faz através de homem, apesar dos homens, Deus pode fazer tudo e qualquer coisa, mesmo que haja obstáculos absurdos para você passar. Sabe o que eu fiz? Dobrei os meus joelhos, eu e a minha esposa, me lembro como se fosse hoje. Oramos, choramos, entregamos ao Senhor. Falei: Jesus, faça justiça por nós. Acusações, elas eram muito pesadas. Faça justiça por nós, Senhor. Chorei com a minha esposa, dia do meu aniversário, era o final da noite. Era dessa maneira que eu estava celebrando. No outro dia de manhã eu acordo com a ligação da líder, dizendo: Dave, olha,
você vai vir, tá bom? Falei, como assim eu vou ir? Pois é, o pastor ligou para mim e disse que é para dar uma chance para você, porque ele acredita que não deva ser verdade, porque foi coisa demais contada. Quando o diabo quer te prejudicar, ele se perde no excesso. Você não pegou, eu vou falar de novo. Quando o inimigo quer te prejudicar, ele perde no excesso. E quando ele perde no excesso, Deus entra com a mão forte. E aí quando Deus entra com a mão forte, meu lindo, não há nada que se oponha àquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Resumindo, o tempo passou. Tive que perdoar esse irmão. Tive que perdoar ele, não foi fácil, mas tive que perdoar para poder seguir em frente. Mas naquele dia ficou claro para mim uma coisa, e é dessa maneira que eu termino. Não é porque deu errado no começo que será errado para sempre. Não é porque a porta aparentemente se fechou que o seu caminho foi entulhado e você não vai conseguir. De fato, a única coisa que importa é a palavra de Deus em nós. E se você tem uma palavra, você tem tudo. Será que é Deus que está falando comigo? Será que é Deus que está liberando sobre mim essa palavra? Bom, você já tem uma das respostas. Mesmo dando errado, mesmo parecendo impossível, ainda assim você pode crer que Deus está no controle e que sim, Ele vai fazer tudo aquilo que te prometeu. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Nós estamos em Joinville. Tem que respeitar a nossa cidade maravilhosa. Todos os meses nós gravamos aqui em Joinville, gratuito. Ainda é só para Joinville, mas em breve vai dar uma pequena confusão, que nós vamos abrir inscrição para o Brasil inteiro. Eu senti um... Deus guarda a gente aqui. Eu só acho que a nossa igreja tem que crescer mais aqui, não é verdade? Ficar maior, aí a confusão diminui. Mas eu quero te falar uma coisa. A palavra de hoje é algo de Deus para você, porque normalmente nós ouvimos sobre Deus não estar atrasado, porque de fato Deus não se atrasa. Agora, falar que nós não estamos atrasados, de uma certa maneira, soa como presunção, porque nós nos atrasamos de fato. Nós às vezes tomamos decisões tardias, só que algumas coisas nós não estamos atrasados. Nós pensamos que estamos atrasados, e talvez o nosso maior inimigo seja ter o pensamento equivocado sobre a estação da vida que nós estamos. Então a palavra de hoje, ela vai trazer alívio sobre você, mas ela também vai te provocar
a tomar decisões de maneira rápida e assertiva para sair dessa estação que você acredita que Deus talvez possa ter te deixado. Amém? Olha, eu sei que talvez no começo essa palavra ela vai te incomodar um pouco porque ela toca em coisas sensíveis, mas eu já vou entrar nela. Antes eu só quero te falar uma coisa muito importante. Se você ainda não curtiu essa mensagem, aperta o like rapidão. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. E quanto mais pessoas assistirem essa palavra, melhor será. Mais vidas serão alcançadas e mais pessoas transformadas. Então eu conto muito com você. Seja um instrumento de Deus. Curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo. Glória a Deus. Obrigado. Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos. Talvez você sempre assiste e ainda não se inscreveu. Então já faz isso agora. Se inscreve, ativa o sininho. E agora vamos para a mensagem. Aleluia. Aleluia. Vamos embora. O texto que a gente vai ler. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Eu já tive nesse lugar. Esse lugar, ele existe. São poucos lugares lá em Israel que você vê exatamente aonde aconteceu. Alguns lugares já foram soterrados pelas guerras e invasões que ao longo dos anos a Terra Santa sofreu, mas esse lugar está lá. Uma profundidade de cerca de 14 metros. E você consegue ver exatamente aonde as coisas aconteceram. Eu vou ler para você. João capítulo 5, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João capítulo 5, diz: depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água. Naquele pois que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali esteve um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar são? E o homem enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda. Olha, há alguns detalhes aqui que são extremamente importantes e que fazem que a compreensão daquilo que o Senhor deseja para nós em relação a essa palavra seja clara aos nossos ouvidos e para a nossa compreensão. Há uma sensação nesse homem que ela é nítida quando ele responde a Jesus. A pergunta de Jesus é uma e a resposta dele é outra. Isso aqui já mostra que o problema maior dele já não é mais só a enfermidade que ele carrega, mas a enfermidade que ele deixou ser gerada dentro dele. Jesus diz para ele: você quer ser curado? E ao invés de ele dizer sim, eu quero, ele diz o que ele viveu nos últimos 38 anos. Ele diz: olha, eu estou aqui. O anjo desce. E tem gente que prometeu para mim que me levaria na água, mas quando o anjo toca na água, ninguém me lembra de mim. Todo mundo vai na minha frente e é curado. Eu já estou 38 anos aqui.
Em outras palavras, ele está dizendo: eu até queria, lá no começo, hoje eu já não quero mais. Eu já entendi que comigo não vai acontecer. É muito constrangedor imaginar isso. Tem coisas que talvez um dia na eternidade com Jesus a gente vai poder ouvir, sabe, do próprio Jesus, o que aconteceu ali. Mas essa cena, para mim, ela é a clássica desistência em vida. Sabe, é quando você já não acredita mais que pode acontecer com você. Só que o fato gerador dessa desistência é uma palavra que nós lutamos contra, ou talvez nunca vamos admitir, que é a comparação. Talvez essa palavra, ela nos afugenta, porque ninguém quer reconhecer que talvez em algum momento está se comparando à vida dos outros. Ninguém quer reconhecer que talvez a gente está olhando mais para o terreno do vizinho do que para a nossa própria história. Mas se tem uma coisa que mata a nossa fé, que rouba a nossa esperança, é essa palavra, comparação. A sensação de atraso não é a ausência de Deus, é o vizinho ir para frente e a gente ficar no lugar. A sensação de atraso não é porque Deus não fez na nossa vida. A sensação de atraso é que Deus fez na vida de alguém e a gente viu acontecendo. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? A nossa sensação de angústia, ela se assevera quando alguém que pediu menos, que orou por menos tempo, próximo de nós, viveu o milagre antes da gente. Isso aqui dói demais. Eu não sei qual é a sua convivência do dia a dia, mas eu posso falar sobre mim. Eu estou todos os dias vivendo o meu ministério, que eu amo muito. E todos os dias eu tenho uma mensagem de uma mulher dizendo que tinha o sonho de engravidar e não engravidou. E no mesmo dia eu recebo a mensagem de uma mulher que não queria engravidar e que está grávida. É muito doido isso, você administrar esses micromundos, sabe? De um lado você tem alguém que está sonhando, que está lutando para engravidar, fazendo planos, gastando dinheiro e não engravida. E de outro lado você tem alguém que nunca quis e que um dia de descuido engravidou. E aí você olha, são dois mundos diferentes. Mas quando essa mãe que está aqui, que está grávida e que não queria, descobre que alguém que quer muito não consegue, talvez essa mãe amoleça o coração, quebrante o coração e comece a valorizar o que ela está vivendo. Mas talvez essa mãe daqui vai olhar para a mãe que gerou sem querer e vai ficar irritadíssima com Deus. Vai dizer: Deus, tu me esqueceu. Deus, tu me abandonou. Isso é em tudo na vida. Quando um improvável se levanta e você acreditava ser mais provável. Quando Deus prospera alguém e você fica para trás. E essa talvez seja a palavra que nós precisamos curar em nosso coração. Nós, na verdade, não ficamos para trás. Na verdade, nós não somos derrotados. Eu não sei se você lembra da mensagem anterior, mas a mensagem anterior a gente entendeu que Eliabe não é o nosso inimigo. Nosso inimigo é o gigante. A questão é que quando nós começamos a entrar nesse ciclo, aonde olhamos para o milagre do outro e a ausência do nosso, e começamos a comparar-se, talvez a gente torne o irmão que deveríamos celebrar nosso inimigo. E essa é a dor dessa palavra. Eu confesso para você que eu fiquei pensando se talvez eu conseguiria falar isso aqui hoje, porque toca num ponto muito sensível da vida do ser humano. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém que dizia assim: Dave, por que você mora onde mora? Eu devo ter postado algo sobre os nossos peixinhos que a gente tem lá em casa. E ela disse: e eu moro com meu filho de aluguel numa casa que eu não consigo nem pagar o aluguel. E aí você percebe que a dor das pessoas, ela está exatamente na comparação. Que a maioria das frustrações que a gente carrega é porque a gente está olhando mais para a vida do outro, vivendo mais a vida do outro do que a nossa própria história. Então a gente está sempre olhando para fora. E a loucura de olhar para fora é porque sempre vai ter alguém na sua frente. Sempre
vai ter alguém na sua frente. Grava isso. Sempre vai ter alguém mais importante, sempre vai ter alguém mais relevante, alguém ganhando mais, vivendo algo mais legal. Sempre tem alguém de férias, sempre vai ter alguém vivendo uma vida melhor do que a sua. Eu tenho um amigo meu que diz algo muito engraçado sempre. A gente está fazendo uma viagem, alguma coisa junto, ele passa alguém fazendo algo muito mais legal, ele diz, olha aí, ó, sempre tem uma galerinha mais legal do que a nossa. E a vida é isso. Sempre vai ter alguém mais legal, sempre vai ter alguém vivendo uma coisa mais maneira. Sempre vai ter alguém na nossa frente vivendo algum milagre que a gente não está vivendo, ou que a gente sonha viver e que ainda não chegou na nossa vez. O problema disso é que quando você entra nesse caminho de comparação, você começa a amaldiçoar aquilo que desejava. E isso destrói a vida de muita gente. Você queria, e hoje ao invés de continuar querendo, você diz, não, eu nunca quis mesmo. Sabe, o paralítico do tanque de Betesda, ele está na frente daquele que pode mudar a vida dele. E ao invés de dizer, Jesus, eu quero, ele escolheu dizer que está 38 anos ali, que ninguém mais ajuda ele. Sabe o que é a loucura? Imaginar que dos últimos anos, talvez, quando o anjo descia, ele já começava a dizer, ninguém vai me ajudar mesmo. Ele já começou a amaldiçoar o que desejava. E eu preciso que você entenda em amor o que eu vou dizer. Normalmente quando você vê alguém na internet atacando alguma coisa, provavelmente foi um desejo que ele não conseguiu atender, foi algo que ele não conseguiu viver, que hoje amaldiçoa com a sua própria boca. Quando alguém condena o que o outro está vivendo, seja incrível ou comum, talvez ele queria muito e não conseguiu, e hoje a sua frustração é colocada nas palavras de o que um dia já desejou. E é por isso que às vezes, mesmo sem estar atrasado, nós começamos a nos atrasar. Porque a gente está olhando sempre para a vida do outro. A gente está olhando sempre para o gramado do outro. A gente sempre está olhando para a vida de alguém. A vida que nós vivemos hoje é seguir pessoas. Essa é a nossa realidade. E aí você abre o Instagram, alguém está de férias. Você abre o Instagram, alguém comprou um carro novo. Você abre o Instagram e aí você passa de um lugar onde você se inspirava e começa a ser alguém que persegue aquilo que talvez desejou um dia. E essa é a loucura do nosso tempo. As pessoas condenam aquilo que desejavam e não conseguiram. E hoje acabaram se tornando Eliabes na vida de alguém. O problema na verdade é a gente aqui. Aqui só sobra a gente. Esquece quem foi curado dos últimos 38 anos. Esquece quem conseguiu tocar na água quando o anjo desceu. E olha para dentro de você. Quantas coisas você tinha fé no começo e talvez em algum momento disse, não é para mim isso aqui. Olhou e disse, não, eu me atrasei, eu perdi o time, passou para mim, não dá mais tempo. E é justamente porque você passou muito tempo olhando para a grama do vizinho. Você passou muito tempo se comparando e perdeu a sua própria história de vista. Isso é dolorido de ouvir, mas é uma verdade necessária. Eu me proponho no Mentoria de Vida talvez ser um pouco mais, indigesto, mas para produzir maturidade no nosso coração. É uma coisa que eu compreendi junto com a minha esposa, que é parte de muitas das coisas que nós escolhemos hoje, e talvez nisso eu tenha um pouco de autoridade para te aconselhar. Durante muito tempo na nossa vida, nós vivemos uma realidade muito simples. E mesmo hoje vivendo algo legal, a gente ainda tem o mesmo coraçãozinho, a gente guarda isso. A gente lembra das coisas e valoriza coisas simples. A gente gosta de muita coisa que talvez para alguns é básico demais, mas a gente gosta. Mas eu me lembro de uma característica que a gente vivia e nutria sempre na vida um do outro. A gente sempre celebrava o que Deus estava fazendo na vida dos outros. Sempre celebrava. A gente ia na casa de alguém e a pessoa tinha comprado qualquer coisa legal e coisas que a gente nunca teria acesso, e a gente celebrava, uau, que maneiro. Mas a gente também tinha uma outra coisa, a gente celebrava coisas que a gente já tinha e que já era normal pra gente, mas para aquela pessoa era incrível porque era a primeira vez. Eu tenho uma história comigo que eu gravei na minha mente. Eu me lembro que um dia eu fui pregar no interior de Santa Catarina, na verdade do Paraná. E era uma cidade de cooperativas. E essa cidade, ela tinha o que a gente chama de Coab, né? São lugares habitacionais que normalmente uma empresa vai lá e constrói para os funcionários morarem. E eu pousei na cidade, uma cidade vizinha.
E eu me lembro que o rapaz que foi me buscar com o Monza. E o Monza já não era o Monza de quando lançou. Eu me lembro que nessa época eu tinha um Gol 2005, que para mim já era algo incrível. E eu me lembro que eu entrei no Monza. E esse é o caminho que a gente às vezes precisa escolher. Escute, eu já vou chegar no ponto. Eu olhei para o Monza e falei, cara, esse carro é maravilhoso, não é? Aí eu me lembro que ele olhou para mim, os olhos dele brilhou e falou assim, você gosta? Eu falei, mano, isso aqui é uma máquina. Eu falei, isso é 1.8, não é? Ele falou, é 2.0. Eu falei, my God, isso anda no mundo. Ele falou, você acredita, cara? Eu podia ter um carro zero. Aí ele começou a mentir. Ele falou, eu podia ter um carro zero, mas isso aqui é paixão. Eu falei, rapaz do céu, eu vou te falar, tá? Isso aqui é nave. Isso aqui, a geração de hoje não tem noção do que isso aqui representa, não. Isso é uma ciência, parece que você está numa poltrona. Ele, você viu? Irmão, ele passou uma zombada rápido para mostrar que era macio. Mas olha que coisa interessante. Você tem a opção em alguns momentos de se comparar, mas você tem a opção em outros de destruir a comparação. Porque às vezes a pessoa nem entende que o que ela tem é um privilégio, que o que ela vive é um presente. E talvez você pode ser um enviado de Deus para lembrar ela que o que ela tem é o sonho de alguém que precisa viver um dia, que deseja viver um dia. Ou seja, em algum momento você pode estar se comparando, em outro você pode estar curando a comparação de alguém, trazendo o brilho do que o outro está vivendo. Aí eu me lembro, irmão, que ele ficou tão feliz com aquele negócio. Ele falou, e tu não imagina, quando eu chegar na minha casa eu vou te mostrar uma coisa que você vai se impressionar. Eu falei, sério? Não aumenta a minha expectativa. E aí eu entro no jogo. Eu me lembro que eu chego na casa dele. Todas as casas da rua eram iguais, mas na casa dele tinha um caibro de Itaúba que atravessava a garagem fora a fora. Todas as casas eram de alumínio. Ele comprou um caibro de Itaúba e colocou, e invernizou. E para ele aquilo era o mais importante da casa dele. É engraçado como a gente perde noção de algumas coisas. Eu olhei para aquilo e falei, rapaz, isso aqui bicho não entra nem a pau, não é mesmo? Ele falou, nada. Isso aqui o cupim passa e faz o sinal da cruz, ele nem consegue chegar perto. Irmão, sem brincadeira nenhuma, eu estou sendo sincero perante Jesus. Aquele dia eu gavei aquela madeira de Itaúba de um jeito que esse rapaz, irmão, só faltou me pegar no colo de tanta alegria. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas com toda certeza ele ficou com vontade de me mandar uma foto daquela madeira para eu levar para casa. Quando você valoriza as coisas dos outros, você destrói o espírito de comparação que pode se estabelecer. Mas quando você olha para dentro de si, quando você olha para a sua própria história, você descobre que Deus já te deu coisas extraordinárias, que você já vive a vida que é o sonho de muita gente, e que talvez, porque não entendeu ainda, você já vive o testemunho de muitos e ainda está se comparando com o testemunho dos outros. Essa questão, ela resolve-se quando Jesus vai até ele. Eu preciso te falar o que é isso aqui. Esse paralítico nunca orou para que Jesus fosse até ele. Durante 38 anos ele esperou o anjo, mas o que Deus tinha para ele era muito maior. 2 amém, eu vou falar de novo. Durante 38 anos ele esperou pelo anjo, mas o que Deus tinha para ele era muito maior. Eu vou melhorar para os pentecostais aparecer. Me ajuda, por favor. Ele estava esperando o funcionário, e Deus estava mandando o chefe da parada toda para curar ele. Não, lindo, escuta, calma. Você desistiu de um milagre que Deus ainda tem para você, mas que vai chegar no tempo certo, no tempo perfeito, na hora perfeita, e você não vai conseguir entender absolutamente nada. Mas grave o que eu vou dizer para você. Quando Jesus está ali, olhando para o paralítico, o paralítico ainda estava olhando para o anjo que não toca nele, que desce e toca nas águas, ele não consegue chegar. Jesus está na frente dele, e ele ainda está na frustração do passado.
Jesus está perguntando para ele: você quer ser curado? E ele está dizendo: olha, eu estou há 38 anos aqui. Deus está falando para você: o que você quer que eu te faça? E você está dizendo ainda: não, mas na casa do fulano já aconteceu faz tanto tempo. E o Senhor está dizendo: mas e você? E você? E aí você ainda não entendeu. Se estivesse olhando para dentro da sua família, dentro da sua casa, a taúba, a madeira de taúba seria testemunho, e você esqueceu que o que você vive já é um sonho para alguém. Que o que talvez é pouco para você é inatingível para outra família. E aí eu preciso só te alertar de algo. Que quando você para de olhar para o outro e começa a olhar para a sua vida, talvez, só talvez, você vai ter vergonha de continuar pedindo algumas coisas. Porque vai descobrir que já tem testemunho pra caramba pra contar, irmão. Não me leva a mal nessa palavra, mas eu preciso que você entenda. Já tem testemunho demais pra contar. Você talvez já era para ter morrido lá atrás, você talvez já era para ter perdido muita coisa, e Deus te poupou, Deus te preservou, Deus guardou a tua casa, Deus guardou a tua família, Deus te livrou de tanta coisa, e você ainda estava se comparando. Quando você olha para dentro, você fica com vergonha. Eu vou ser bem sincero para você: quando você olha para dentro, você vai ter vergonha de pedir algumas coisas, que sua vida já é um sonho e você nem se ligou. Uma vez eu fui fazer um evento em Barretos, e eu me lembro que nesse evento eu fui embaixador do Hospital do Câncer de Barretos. Eu nunca tinha entrado numa área oncológica. E aí eu me lembro que estava toda a imprensa, e eu fui fazer uma coletiva, e me levaram para conhecer o hospital. Nesse evento a gente levantou 40 mil litros de leite para o Hospital do Câncer. Foi incrível, mas eu nunca tinha entrado no hospital. E aí a gente entrou e eu fui vendo os leitos, fui vendo as coisas, as tecnologias que tem lá, é incrível. Mas eu me lembro que eu passei na frente de uma sala e eu olhei uma menininha deitada, e a menininha tinha o tamanho da minha filha. Eu estava tudo bem até aquele momento, sabe? E aí eu olhei para o paizinho da menina, e o paizinho ajoelhou na cama e segurou o bracinho dela para que fosse colocada a sonda. Quando eu vi aquilo, eu caí em prantos. Eu fui para dentro do banheiro, e ficou todo mundo lá fora me esperando, e eu não entrava, e eu não saía do banheiro. E eu caí num choro, eu desatinei em chorar. E eu só conseguia dizer: Jesus, obrigado pela minha filha, obrigado pelos meus filhos. Jesus, cura essa menininha que está lá com o pai dela. E ao mesmo tempo dizia: Jesus, obrigado pelos meus filhos. Sabe qual que é a loucura? Às vezes a gente está reclamando de coisas e perdendo a oportunidade de agradecer por aquelas que já temos. De coisas que são inatingíveis para alguém hoje, mas que já são parte da nossa vida. Meu lindo, você está respirando com o seu nariz sem equipamento. Hoje eu recebi uma mensagem de uma menina dizendo: Dave, eu queria muito ir no teu evento, mas eu preciso de uma tomada. O meu trajeto até o evento é de 1 hora, e eu consigo ficar 1 hora sem energia, mas depois eu preciso para o meu oxigênio que está ligado na tomada. Você está me vendo aqui respirando com o seu nariz. Aí essa menina, você vai olhar para ela e vai dizer: você tem motivos para reclamar? Ela vai dizer: não, porque eu ainda tenho uma tomada para colocar e continuar respirando. E aí a gente está reclamando do quê? E aí alguém vai olhar e vai dizer: mas eu perdi a minha família. E aí entenda, sempre tem alguém vivendo algo pior. A questão é, não olhe nem para fora para reclamar, nem para se sentir melhor, mas olhe para dentro.
Olhe para aquilo que Deus já te deu. Olhe para a vida que você já está vivendo. Olhe para aquilo que Deus já fez e agradeça. Seja grato ao Senhor. Celebre as pequenas coisas. Celebre os pequenos milagres. Se Deus está fazendo na vida de alguém, não seja Eliabe na vida de ninguém. Celebre aquilo que Deus está fazendo. Seja pequeno para você, muito para você. Quando você faz isso, você vai curando as pessoas à sua volta. Você vai curando a sua família. Você vai libertando, quebrando cadeias. E quando você menos perceber, essa sensação de atraso vai se tornar o testemunho que para você chegou na hora certa, no tempo perfeito. Lembra-se, você talvez não está atrasado, só está se sentindo atrasado. Mas de uma coisa você pode ter certeza: Deus nunca estará atrasado. Deus nunca atrasa. Ele chega na hora certa, na hora perfeita. E talvez você está reclamando e Ele está na sua frente dizendo: posso fazer? Ou Ele está dizendo: eu já fiz, você que não percebeu. Eu já fiz, só você que não percebeu ainda. É uma canção que diz: nem era para você estar aqui, Ele já fez, só você que ainda não percebeu. A gente está olhando para as coisas pequenas e esquecendo de todas que Ele já fez. A gente está olhando mais para aquilo que nos falta, e talvez alguém já viveu esquecendo de tudo aquilo que Ele já fez. Amém? Jesus, hoje nós aniquilamos o espírito de comparação. Nós tiramos essa dor que a gente carrega de maneira desnecessária. Não importa o que aconteceu para trás, Jesus, o que importa é que o Senhor está na nossa frente agora. O Senhor está na nossa casa, o Senhor está na nossa vida. O Senhor é o nosso Senhor. Jesus, obrigado por tudo que já fizestes. Obrigado por todos os milagres que já vivemos. Obrigado por teu amor e pela tua fidelidade, Jesus. Assumiremos o controle da nossa história. Olharemos para dentro da nossa história e vamos parar de nos comparar. Porque de fato, olhando para nós e de onde o Senhor nos tirou, já vivemos milagres demais para contar. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo. E também o nosso novo devocional de 31 dias, chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo. E se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e até a próxima mensagem.